Vamos para o nosso próximo assunto de hoje. Em decisão unânime, ministros do Superior Tribunal de Justiça autorizaram a devolução de bens de líder do PCC. Segundo a argumentação do relator do caso, a ação policial foi ilegal, pois somente a prisão de André do Rep e não a apreensão dos bens estava autorizada pela Justiça. Em 2019, agentes de segurança apreenderam lanchas, celulares, computadores e até um helicóptero. Esse último incorporado ao patrimônio da Polícia Civil. Ainda não há data definida para que os objetos retornem a André do Rep, traficante de drogas e um dos líderes da facção criminosa. Mas com você, Roberto Mota. O que dizer, Mota, diante dessa decisão? O aspecto jurídico dessa questão eu deixo com alegria para o nosso colega Pavinato. O meu comentário é só para chamar a atenção entre o contraste apresentado pelo tratamento que o Estado dá àqueles que o Estado considera que violaram as suas leis. No ano passado, um grupo de empresários, cidadãos de bem, pagadores de impostos, milhões de impostos, empregadores de milhares de pessoas, amanheceu com a polícia na porta. Qual foi o crime deles? Comentários feitos em um grupo privado de WhatsApp. Esses empresários tiveram celulares e computadores apreendidos, tiveram suas contas bancárias bloqueadas e os nomes, fotos e as mensagens espalhados por toda a mídia. Quase todo dia nós mostramos aqui na Jovem Pan a degradação humana e social provocada pela Cracolândia. Vários dos crimes graves que a gente comenta aqui, inclusive alguns recentes, terríveis, são cometidos sob influência ou como resultado do uso de drogas. O uso de drogas, entre outras coisas, provoca surtos psicóticos em algumas pessoas. O tráfico de drogas é um negócio extremamente lucrativo e também extremamente violento. As facções do narcotráfico no Brasil estabeleceram e mantêm controle sobre milhares de territórios dentro do território brasileiro. Só no Rio de Janeiro são mais de 1.400 comunidades sob domínio do narcotráfico. Isso não é mais um problema de segurança pública. Isso agora é um problema de segurança nacional. Vamos lá, Pavinato. E análise jurídica, Pavi? Quisera eu responder ao Mota, mas resposta racional, jurídica, justa, não há. E é porque não existe resposta que eu deixei o direito. Eu deixei de ser um operador do direito porque o direito deixou-se a si mesmo no Brasil. A resposta que há é esta. Não há resposta a não ser a absoluta ausência de direito no Estado brasileiro. E não há democracia num Estado sem direito. Portanto, quando dizem que se cometem crimes contra a democracia de um Estado sem direito, crimes não existem. Porque a vítima, que é a democracia, já não está mais lá. Seria um crime impossível. Enquanto eu puder dizer, enquanto eu tiver serenidade, consciência, enquanto eu souber mostrar na doutrina, na jurisprudência, em tudo que eu aprendi, em mais de 20 anos, estudando exclusivamente o direito no mundo todo, enquanto eu puder explicar e demonstrar isso livremente, eu ainda tenho uma esperança de, quem sabe, em breve, eu possa lhe responder essa pergunta. Você, Zé? Eu acho um absurdo, porque eu entendo que a parte mais sensível mesmo do crime organizado, que pega um Estado desorganizado, é a parte econômica. A gestão de Sérgio Moro no Ministério da Justiça, e vindo logo depois de um Ministério da Segurança Pública de Raul Jungmann, ficou muito claro de que atacar exatamente a parte financeira. Essas organizações criminosas, todas elas, têm uns representantes e laranjas com nome limpo na praça, que tem postos de combustíveis, que tem operadoras, enfim, tem
tem empresas, hotéis e assim por diante. Assim que o crime se organiza, é com esse poder econômico que se corrompe a justiça, a polícia, forma advogados e assim por diante. Então, na gestão Sérgio Moro, ficou muito claro que atacar essa parte financeira, econômica do crime organizado seria muito producente. Eu, Pavinato, não sei se existe nenhuma tendência no direito sobre isso, mas eu desconfio muito de cadeia como resultado. Eu não acho que um remédio só é capaz de curar todos os males. E a cadeia nunca mudou. Se você prestar atenção na Bíblia, lá estará vendo Jesus e Barrabás, e a descrição da Bíblia é real, mostrando que a cadeia tinha superlotação, tinha rebelião, grades, e igual a cadeia de hoje. Se o homem foi na lua, é evidente que alguma coisa tinha que ser modernizada sobre punição. Não é a impunibilidade, mas uma forma de punição. E uma coisa que eu defendo por exemplo, alguém que comete um 171, um crime que não tem envolvimento de sangue, que ele seja decretado ali uma pobreza absoluta e pegue todos os bens deles e dos seus dependentes. Isso é muito mais grave para os bandidos do que a própria cadeia. Eu ouvi de procuradores da Lava Jato, na época, que a grande dificuldade para fechar um acordo de delação não era nem o tempo de cadeia, mas a devolução do dinheiro roubado. Era uma dificuldade, quer dizer, era para os processados melhor ficar mais tempo na cadeia do que devolver mais dinheiro. E aí vem a justiça e devolve os bens do crime organizado. Eu tenho uma notícia para te dar aqui. Hoje o PL, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, tomou uma decisão. Todos os deputados e senadores do partido vão assinar a CPI mista do crime organizado. E se isso acontecer, e com essa pressão, esta CPI será instalada a partir da leitura que já está marcada para o dia 8. Portanto, a CPI do crime organizado deve sair. A notícia ruim, Vitor, é que a CPI, a outra CPI vai cair, porque vão tirar a assinatura, a CPI do dia 8. Eu vou dar uma outra notícia, Zé. Eu acho que em Brasília, olhando o conjunto da obra, só resolve o dilúvio ou se acontecer igual a novela Anastácia, Mulher Sem Destino. Dá um terremoto e acaba todo o elenco e a Janete Claire começa a escrever do zero. Vamos lá, Dantas. Os elencos de Brasília não moram aqui, Patinato. A gente fechar, Dantas. Esse caso me lembra outro que aconteceu no STF, em que ministros julgavam a prisão, né, e a condenação e a prisão de um traficante, um narcotraficante, e o julgamento se encaminhava justamente para a absolvição dele. E aí um dos ministros perguntou ao plenário: o que a gente faz com os 30 quilos de cocaína que foram apreendidos? Tem de devolver para o traficante, ora bolas. Esse caso, aliás, foi lembrado pelo professor imortal Joaquim Falcão num artigo de 2019, um artigo célebre que ele escreveu na época da Vaza Jato, porque, claro, com aquela questão toda que foi levantada das mensagens, começou lá a narrativa de destruição das provas, das condenações, né, e da libertação e da absolvição de vários condenados. O que acontece é que há um excesso de processualismo, como diz o professor. O que se faz com aquelas provas geradas na Lava Jato? O que se faz com os 14 bilhões, né, que foram devolvidos? Então, assim, isso aí é o que ele chama de excesso do devido processo legal, o que é também uma perversão do sistema jurídico. É uma doença, é um inchaço, é uma patologia. É isso. Esse é um exemplo, mais um exemplo para a gente enumerar neste rol o que fazer com a cocaína, né?